Você já parou para pensar que, às vezes, o dinheiro não salva? Ele condena? Parece contraditório, né? Afinal, quem não sonha com uma conta bancária que nunca acaba, jatos particulares e mansões à beira-mar? Mas e se eu te disser que, em Porto Belmar, aquela cidade de praias impecáveis e iates, que parecem palácios flutuantes, dois irmãos bilionários aprenderam da pior forma que riqueza sem humildade é uma bomba relógio? Henrique e Marcelo Castellani tinham tudo: fortuna herdada, poder, status e uma arrogância tão grande que chegava a ofuscar o sol daquela ilha paradisíaca. Gastava como se o mundo fosse acabar amanhã. E, ironicamente, quase foi isso que aconteceu. Porque quando você construiu um império sobre o orgulho e a ganância, a vida tem um jeito cruel, mas justo, de cobrar o preço. E o mais assustador, tudo começou com uma carta. Uma simples carta deixada pelo pai deles, com um aviso que soava quase como profecia. Eles riram, ignoraram, até que um furacão devastador transformou seu resort de luxo em escombros. E suas vidas em uma lição de vida que ninguém esquecerá. Mas calma, porque essa não é só mais uma história de milionários caídos. É um espelho. E no final, você vai se perguntar: será que eu também estaria cego diante de tanto poder? Quando o velho Castellani morreu, Porto Belmar parou por um dia inteiro. Não por luto, mas por curiosidade. Todo mundo queria saber quem herdaria o império bilionário dos transportes marítimos. A resposta veio rápida: Henrique e Marcelo, os dois únicos filhos. Mas junto com as contas offshore, os iates e as ações em empresas globais, veio algo que ninguém esperava. Uma carta lacrada, escrita à mão, com apenas 3 parágrafos. E um peso que pesaria mais do que todo o ouro da família. Na carta, o patriarca escreveu: o dinheiro pode ser seu maior aliado, ou sua maior prisão. Usem-no com sabedoria, ou verão que a vida encontra formas de ensinar o valor que o nosso jamais poderá pagar. Soava como filosofia de vovô, né? Pois é, os irmãos riram na sala do advogado, dobraram o papel e jogaram na gaveta do escritório, junto com outros conselhos ultrapassados. Afinal, com bilhões no bolso, quem precisa de humildade? Mas ali, naquele gesto aparentemente inocente de descartar as palavras do pai, iniciou uma contagem regressiva. Porque o aviso não era tão sentimental, era profético. E a vida, como costuma fazer com milionários arrogantes, já estava preparando a primeira lição. Uma lição que viria não com palavras, mas com vento, água, escombros e silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer festa de luxo que eles já tinham dado. Com a fortuna nas mãos e nenhum freio moral, Henrique e Marcelo Castellani transformam Porto Belmar em seu playground particular. Gastava milhões em uma noite, não por necessidade, mas por vaidade. Carros importados quebrados viraram post no Instagram. Jantares com champanhe de 50 mil eram coisa de terça-feira. E os funcionários, tratados como peças. Uma segurança foi emitida por olhar demais para Marcelo. Um cozinheiro, expulso por servir um prato sem alma. Pior, a arrogância deles não parava nas portas das mansões. Começaram a isolar a família, primos, tios, até a própria mãe, por acharem que sangue não paga contas. Reuniões de Natal mudaram reuniões de acionistas. É uma comunidade local? Virou obstáculo. Quando os pescadores ajudaram após uma maré baixa a arrasar suas redes, Henrique respondeu: se não sabem pescar, que virem motoristas dos meus barcos. A frase vazou. E com ela, o respeito que ainda restava. O resultado? Uma fortuna cercada de inimigos silenciosos. Empresários que antes bajulavam, agora sussurravam nos corredores: esses dois vão cair. Só falta a tempestade certa. E a ironia mais cruel: enquanto construíam muros cada vez mais altos em torno de suas vidas, iam cavando sem saber o próprio túmulo social. Porque riqueza sem empatia não construída legado, construída ruínas. E as ruínas, como veremos, estavam prestes a aparecer, bem no meio do oceano. Em 2021,
Henrique e Marcelo anunciaram o que chamaram de a Alegria da Coroa, um resort de luxo em uma ilha virgem a 30 quilômetros de Porto Belmare. Chamaram de Belmare Private Haven, um paraíso exclusivo para bilionários, celebridades e almas selecionadas. Só que para erguer esse sonho dourado, tive que apagar um mundo inteiro que já existia lá. 3 comunidades de pescadores, com famílias vivendo na ilha há mais de 120 anos. Os irmãos não negociaram, não ouvi. Mandaram advogados com ofertas irrisórias e seguranças com coletes à prova de bala. Quando os moradores se recusaram a sair, cortaram o acesso à água potável. Quando protestaram, espalharam barcos de que eram invasores ilegais. Um idoso, seu Tonho, que pescava ali desde os 8 anos, foi filmado sendo arrastado por seguranças enquanto segurava uma foto da rede. O vídeo viralizou, mas os Castellani só disseram: progresso tem um preço. Eles que se adaptam. O que eles não sabiam é que, ao destruir lares, estavam também destruindo sua própria proteção invisível, aquela rede de humanidade que, mesmo sem dinheiro, segura o mundo no lugar. Porque quando você trata as pessoas como obstáculos, um dia acorda sozinho, exatamente quando mais precisa de ajuda. E esse dia chegaria mais rápido do que imaginavam, com ventos de 200 quilômetros, rugido de um furacão que nem os satélites previram. A noite da apresentação do Belmare Private Haven foi tudo o que os Castellani sonhavam. Helicópteros pousando na areia, celebridades desfilando em vestidos de grife, brilho jorrando em fontes de cristal. Até um ministro do governo estava lá brincando ao futuro do turismo de elite. Henrique, com um charuto cubano na mão, disse ao irmão: isso aqui é imortal, nada pode nos tocar. Só que, às 2 horas da manhã, o céu escureceu de um jeito que não era normal. O vento começou a uivar como se o mar estivesse com raiva. Em menos de 1 hora, o furacão Irisa, até então invisível aos radares, desabou sobre a ilha com uma fúria quase bíblica. Telhados voaram, piscinas viraram redemoinhos e o resort recém-inaugurado foi reduzido a escombros em questão de horas. O pagamento foi total. Sem sinal, sem barras, sem ajuda. E o mais irônico, todos os pedidos de luxo foram resgatados primeiro, por equipes contratadas às pressas. Mas Henrique e Marcelo ficaram para trás. Por quê? Porque ninguém quis voltar por eles. Os mesmos funcionários que humilharam, os mesmos pescadores que expulsaram, agora tinham o poder de escolher, salvar ou ignorar. E naquele momento de caos, os irmãos ricos perceberam algo aterrador. Dinheiro não compra lealdade. Só expõe quem você realmente é. Encharcados, tremendo de frio e com fome, Henrique e Marcelo se arrastaram pela mata até encontrarem o que restou da única construção que o furacão poupou. Uma cabana de madeira podre, com telhado de palha e cheiro de peixe seco. Era de seu Tonho, o mesmo pescador que eles haviam expulsado semanas antes. E contra toda expectativa, foi ele quem os acolheu, sem uma palavra de julgamento. Só um cobertor, um prato de sopa de peixe e um olhar que dizia mais do que qualquer sermão. Naquela noite, sob o som da chuva ainda caindo, os irmãos viram algo que nunca tinham testemunhado. As famílias de pescadores, mesmo com quase nada, se ajudavam. Repartiam água, consolaram crianças, reconstruíram redes com mãos calejadas, mas firmes. Ninguém perguntou quanto você tem. Perguntavam: você está bem? Foi ali, na escuridão de uma cabana sem eletricidade, que a verdadeira riqueza finalmente foi encontrada, não em contas bancárias, mas em gestos simples de humanidade. Henrique, o mais orgulhoso, chorou pela primeira vez desde a infância. Marcelo, mais sensível, ficou em silêncio por horas, olhando para as mãos calejadas de seu Tonho e pensando: essas mãos construíram mais valor em um dia do que eu em toda a minha vida. Eles tinham perdido tudo, mas pela primeira vez ganharam algo real, a humildade. Aquela que só nasce quando o chão cai debaixo dos pés e você percebe que o luxo nunca foi seu lar. Só uma ilusão, cara.
De volta a Porto Belmare, os Castellani não eram mais os mesmos. Venderam o jato, doaram os carros de luxo e, num gesto que chocou até os mais céticos, realizou o Fundo Belmare de Reconstrução Comunitária, com 70% de sua fortuna restante. O objetivo? Reparar não apenas os danos materiais, mas as respostas que tinham sido descobertas com anos de ganância. Marcelo, o mais jovem, mudou-se para uma casa simples, perto do porto, e passou a coordenar projetos de pesca sustentável com os mesmos pescadores que um dia expulsou. Mas nem tudo foi redenção fácil. A imprensa chamou de milionários arrependidos por conveniência. Influenciadores zombaram. Agora que perderam tudo, viraram santos. Eles transferiram contratos, patrocínios, até amigos de décadas. Gente que só estava lá pelo status. Henrique, mais suportado, decidiu processos judiciais por desapropriação ilegal. Sofreu na pele o que antes ignorava. A justiça da vida não vem com aviso prévio. E lamentou a arrogância. Ainda assim, persistiram. Porque tinha visto algo que o dinheiro nunca poderia comprar: comunidade. E entenderam que quando tudo desaba, só o que você construiu com as mãos e com o coração permanece de pé. A queda da fortuna não os destruiu, os reconstruiu. E pela primeira vez, viveram não como senhores do luxo, mas como parte de algo maior. Algo que, ironicamente, sempre esteve ali, só que eles eram cegos demais para ver. Hoje, em Porto Belmare, Henrique e Marcelo Castellani não frequentam mais capas de revista. Não há festas nem festas com celebridades. Mas tem algo que antes era invisível para eles: paz. Moram em casas modestas, participam de reuniões comunitárias e todo mês visitam a ilha, não como donos, mas como parceiros. A carta do pai, aquela que um dia jogaram na gaveta, agora está emoldurada na sala de Marcelo. A frase final ganhou um novo significado. O dinheiro pode ser prisão ou libertação. Vocês decidem. Mas aqui vai uma pergunta que não quer calar. E você? Quantas vezes já confundiu sucesso com superioridade? Já tratou alguém como menos porque não tinha o mesmo que você? Você achou que o status de proteção do cair? A história dos Castellani é fictícia, mas as lições são reais. Porque nenhuma fortuna é a prova de vida. E o verdadeiro teste de caráter nunca vem quando tudo está perfeito. Vem quando tudo desaba. Se essa história te tocou, não deixe só na emoção. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui embaixo. Você acredita que a humildade é uma escolha ou uma consequência? E se quiser mais histórias como essa, narrativas impactantes que misturam drama, reflexão e verdades duras sobre poder, riqueza e humanidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a próxima lição pode ser a que muda tudo, inclusive você.